De hoje até terça-feira, dia 6, a gente vai falar de direção defensiva, bastante coisa, porque como o Kevin estava comentando aqui, é o que cai aí em segundo lugar na prova. Então, primeiro legislação e na sequência direção defensiva. Tá? Até então, legislação a gente fala aí o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que atrapalha e o que não atrapalha a vida de vocês. Em primeiros socorros, ontem a gente vê bastante técnica aí, mas também já fica sabendo que não vai praticamente utilizar nada disso. Em mecânica, é bom para ter uma noçãozinha ali, né? Conhecer uma colezinha, saber reconhecer e diagnosticar um defeito. Em ambiente de cidadania, não tem muito o que fazer, né? Meio ambiente todo mundo sabe que não pode poluir. E cidadania a gente tenta manter a civilidade, né? No convívio com as outras pessoas. Agora, a direção defensiva não. Direção defensiva, a história muda um pouquinho. A direção defensiva, a tarefa aqui é fazer mudar conceitos de vocês. Então eu tenho que entrar um pouquinho na cabeça de cada um. Não tem jeito. Tá? Então a ideia é que vocês entrem com um conceito de trânsito e na hora que saiam entendendo que é completamente diferente. É um pouco mais sério, é um pouco mais complicado a situação. Tá? A direção defensiva aí a gente vai falar bastante. Por quê? Quando eu diz respeito à legislação, lógico que eu me coloco em risco. Mas o grande problema é ser autuado. Mas a multa pagou, está resolvido. Agora a direção defensiva não. A direção defensiva vai fazer a diferença da gente voltar para casa ou garantir que as pessoas voltem para casa todo dia. Isso é extremamente importante. Tá? Eu vou mostrar muitos dados aí para vocês, muita estatística, muitos vídeos. Direção defensiva a gente trabalha bastante com vídeos ali, tá? Para demonstrar algumas situações para quê? Para que vocês não precisem passar por elas. Como eu disse para vocês lá no comecinho, né, da semana passada, lá no nosso curso, tem duas formas de aprender tudo, observando e ouvindo, ou sentindo na pele. E observar e ouvir é a melhor maneira, tá? Sentir na pele não é muito bom não, é complicado, certo? Então vamos lá. Introdução. A segurança no trânsito é um problema atual, sério e mundial, mas absolutamente urgente no Brasil. A cada ano, milhares de pessoas são mortas, feridas ou tornam-se inválidas em ocorrências de trânsito. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 33% na quantidade de internações de vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Nesse período, os desastres nas ruas e estradas deixaram mais de 1.600.000 feridos, ao custo direto de quase 3 bilhões de reais para o SUS. A faixa etária mais atingida está concentrada em um público muito jovem, entre 18 a 34 anos. Os números fazem parte de um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina. Essas estatísticas mostram a necessidade da prática da direção defensiva com a prevenção de acidentes de trânsito e sobre os direitos de segurança para reduzi-los ou evitar as suas consequências. O que acontece, gente? A última contagem ali, a estatística referente a acidentes de trânsito, vítimas de acidentes de trânsito, foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Depois que veio a pandemia, aí misturou tudo, não tem como saber o que realmente aconteceu ou não, e ainda não normalizou, né? Então, a gente está esperando para ver quando começar a normalizar de novo a questão, né, da hospitalização das pessoas e tal, para voltar a fazer a contagem. E a contagem, eles utilizam, né, o número de internação, a indenização paga pelo seguro DPVAT, as estatísticas através de boletim de ocorrência. Então, eles fazem um compilado ali para fazer a base de cálculo para gerar as estatísticas. Enquanto está ainda resquício da pandemia, não tem como fazer isso. Mas a última que foi feita foi aqui, ó, em 2019. Tá? E aí, em 2019, o último ano que conseguiram fazer esse levantamento, tivemos impressionantes 31.300 pessoas mortas devido a acidentes de trânsito no Brasil. Só nesse ano? Só em 2019. É um absurdo um número desse, tá, gente? Então, a direção defensiva, a gente conversa com todo mundo para quê? O que a gente tenta explicar é que, assim, todos vocês, sem nenhuma exceção, tem alguém esperando vocês voltar para casa hoje. A mãe, o pai, o filho, o irmão, a esposa, o marido, estão esperando você chegar para casa hoje. E é dever de vocês, obrigação de vocês, voltar para casa hoje. Não podem deixar ninguém esperando. Infelizmente, em 2019,
31.307 pessoas não voltaram para casa. E a gente precisa mudar isso urgentemente. Se você pegar a guerra da Ucrânia, que é a mais recente aí, se bobear, não morreu tudo isso de gente ainda. Uma guerra. Se a gente começar a fazer uma conta mórbida, dividir aqui, ó, 31.307 pessoas por 12 meses, 2.608 pessoas por mês. E aí você vai dividindo, vai baixando, até chegar nisso. Uma morte a cada 13 minutos. Cada 13 minutos, em 2019, uma pessoa perdeu a vida devido a um acidente de trânsito.